A parábola do fariseu e publicano. Lucas 18, verso 10 ao 14. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Como base, o verso 10 dessa parábola. Amados, a escravidão legalista do fariseu. Jesus se condoía da cegueira dos fariseus, verso 14. Os fariseus eram pessoas ativas e religiosamente confiavam em Deus, tinham esperança, criam na ressurreição e aguardavam o Messias. Mas não conheciam ou reconheciam o amor de Deus revelado em Cristo. Os fariseus faziam questão de viverem separados do povo, Lucas 5, verso 30, procurando fazer com que a religião sobrejugasse tudo. Confrontava-se com os saduceus, que separavam a religião da política. Acreditavam que a justiça é exatamente o cumprimento das obras prescritas. Mateus 6, o verso 1 e o 2. Amados, eram eles escravos da soberba, a escravidão legalista do fariseu. Então, primeiro ponto, eram escravos da soberba. O fariseu, amados, era justo aos seus próprios olhos. A pessoa que pensa ser justa por causa de seus esforços não está com os olhos abertos para as verdades eternas, amados. Sua consciência está cauterizada. É um cego que não enxerga o seu estado pecaminoso, sua indignidade, sua permanente necessidade de ajuda. Lucas 18, 9. A graça de Deus é oferecida a todos os que reconhecem seus erros, sua necessidade de perdão e favor de Deus. A espiritualidade do fariseu, amados, o afastava da realidade espiritual. Jejua 2 vezes por semana, dizia, desconhecendo o verdadeiro jejum, conforme aconselha Isaías 58, o verso 3 ao 9. Amados, os fariseus constituem em um grupo de legalistas que procurava justificar suas vidas através da observação das leis, mostrando a aparência de bondade, mas com o coração transbordando de maldade e porfias. Vou repetir. Mas com o coração transbordando de maldade e porfia, o fariseu. Estavam contra a doutrina de Cristo, que os atacava pela mania de grandeza que possuíam. Vou repetir. Estava contra a doutrina de Cristo, que os atacava pela mania de grandeza que eles possuíam. Olha só. Outro ponto importante é que os fariseus eram escravos da cegueira espiritual. Os fariseus conservavam viva esperança no Messias. Sabiam da bondade de Deus, mas estavam cegos pelos seus preconceitos carnais, de maneira que não puderam ver em Jesus Cristo o cumprimento da palavra profética de Isaías 7,14, amados. O fariseu em sua oração contava a Deus seus atos de justiça e misericórdia. Não conseguia enxergar mais nada, além de sua glória pessoal, reconhecida por ele próprio. Lucas 18, 11.
Outra coisa, eles eram escravos de sua ignorância espiritual. Dizia o fariseu na sua oração: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Verso 11. Ao julgar as pessoas, certamente precisamos ver se não estamos nos condenando, pois o juízo de Deus é segundo a vontade, é segundo a verdade, corrigindo, sobre os julgadores. Portanto, é inexcusável quando julgas o homem, quem quer que seja, naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Romanos 2:1. Os fariseus frequentemente estavam preocupados com a opinião dos homens a seu respeito. Eles procuravam aparentar uma pureza e sinceridade que na verdade não possuíam. Mateus 23:26. A Bíblia conta do mancebo rico que, como ele mesmo disse, cumpria todas as exigências da lei. Amados, era bem visto, melhor dizendo, e bem quisto pelos seus atos de misericórdia. Porém, seu coração estava nas riquezas. Mateus 16, ou seja, Mateus 19, o verso 16 ao 30. Vamos ver agora, amados, o fariseu e suas obras mortas. Jamais alguém alcançará a salvação pelas obras, boas ações ou por tentar guardar os mandamentos, como por exemplo o sábado. Efésios 2:9. Na parábola, Jesus ensina que a verdadeira religião se aloja no coração e no espírito, indo além da obediência de dogmas e aparências legalistas de homens. Mateus 23, versos 2 a 8. Primeiro ponto a destacar aqui: a provisão para a salvação vem de Deus. O fariseu desconhecia que a salvação vem de Deus e nenhum esforço de nossa parte pode garantir nosso lugar no céu. Lucas 23, 43. A lei, tão observada pelo farisaísmo, desconhecia que para sermos salvos precisamos ser perdoados. Romanos 4, 7 e 8. A salvação nos vivifica espiritualmente, tornando-nos uma nova criatura. João 7, 37. Amados, a justiça própria é a doença da raça humana e de toda a família de Adão. Todos sofremos desse mal, e por Jesus Cristo precisamos mortificá-lo. Desde os grandes até os mais simples, cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Provérbios 26. Em Deuteronômio 9:4, o Senhor diz que as bênçãos vêm pela misericórdia de Deus e não porque as merecemos. Outro ponto importante sobre o fariseu e suas obras mortas. O que opera a salvação é a fé. A chamada de Deus ao arrependimento é para todos, amados. Atos 2:38. O Espírito Santo opera na pessoa dando a capacidade de se voltar para Deus. João 16:8. Os que atendem ao chamado do arrependimento com fé recebem a regeneração ou o novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. João 3:5. A religião do fariseu ignorava a fé para a confirmação das obras. Tiago 2:18. Ainda hoje milhares de pessoas vivem apenas das obras, desprezando a fé que salva e liberta. 1 Pedro 1:5. As obras não justificam nossa salvação. Jesus iniciou esta parábola dizendo: há uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos. Lucas 18:9.
o apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito Santo, escreveu em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Jesus Cristo. E continua aos Gálatas, mostrando que as obras da lei não nos justificam diante de Deus. Gálatas 2:16. Amados, as pessoas que vêm a Deus para oração de justificação não podem nunca trazer suas desculpas. Devem sim trazer um coração triste e arrependido de seus pecados. 2 Coríntios 7:10. O flagrante da oração desse homem mostra que ele não estava arrependido de seus pecados e que não estava buscando o perdão de Deus de seus erros. Fariseu nunca demonstrou ao fariseu sua necessidade de misericórdia. Observamos no fariseu que não há confissão de culpa, de falha, e nem a busca da graça a favor de Deus. Isso realmente não é a oração que o fariseu faz. Parece, meus amados, mais que um fariseu fazia uma declaração orgulhosa de seus supostos méritos, que finda com insinuação contra seu irmão. Provérbios 15:29 e o Salmo 66:18.